A fim de preservar a saúde, é necessário temperança em todas as coisas, no trabalho, no comer e no beber. Nosso Pai Celestial enviou a luz da reforma de saúde a fim de proteger contra os males resultantes do apetite pervertido, de modo que os que amam a pureza e a santidade possam saber como usar com discrição as boas coisas que lhes proveu, de forma que, pelo exercício da temperança na vida diária, sejam santificados pela verdade. Tenha-se em mente sempre que o grande objetivo da reforma de saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, da alma e do corpo. Todas as leis da natureza, que são leis de Deus, foram destinadas para o nosso bem. A obediência a elas promoverá nossa felicidade nesta vida e nos ajudará a preparar-nos para a vida futura. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós abordaremos a reforma de saúde. Esse vídeo é uma resposta a pedidos feitos por alguns irmãos que se inscreveram neste canal através dos vídeos sobre saúde publicados aqui e que estavam sentindo falta desses vídeos. Mas, em resposta a alguns dos nossos irmãos, principalmente o irmão Newton, que tem feito alguns comentários aí, afirmando que está sentindo falta dos vídeos sobre saúde. Pois então, meu irmão, aqui está a resposta e eu espero que essa resposta possa ser agradável a você e aos demais membros desse canal que são interessados nessa questão, na questão da reforma de saúde. Conforme nós acabamos de ler, fica evidente que uma das preocupações divinas é com relação à saúde do seu povo. Sim, o Deus das Escrituras é um Deus que se preocupa com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, e isto seria natural. Não poderíamos esperar outra atitude do Deus de amor que não fosse nada nesse sentido. A doença não é vontade de Deus. A saúde, sim. A preocupação divina com a saúde do ser humano, com a dieta do ser humano, se manifesta mesmo antes do pecado. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 29, nós temos instruções dadas a Adão e Eva antes do pecado sobre o que deveriam comer. Frutas e sementes foi a dieta original prescrita pelo Criador. Após a queda, Deus acrescentou a essa dieta as folhas verdes, as verduras. Após o dilúvio, devido às condições existentes no planeta, a essa dieta foi acrescentada a carne de animais. Após tirar Israel do Egito, nós tivemos um incidente peculiar, um período de 40 anos onde Deus alimentou o seu povo, onde Deus foi o provedor do alimento deles. E quando Deus fez isso, ele providenciou o maná, uma dieta sem carne, uma dieta vegetariana. Apenas em uma ocasião, atendendo a um clamor generalizado por parte das pessoas, Deus deu carne ao povo. E isso por apenas um dia. Mas durante os 40 anos, Deus proveu o maná, o pão do céu. Nas instruções dadas aos sacerdotes, percebemos o cuidado de Deus com a saúde. Os sacerdotes não deveriam beber vinho nem bebida forte durante o período em que estivessem ministrando diante do Senhor. Próximos a entrar em Canaã, Deus deu algumas instruções sobre o que comer a Israel e apresentou, no capítulo 11 do livro Levítico, uma lista sobre animais limpos e sobre animais imundos, especificando de maneira detalhada os animais que deveriam ser comidos e os animais que deveriam ser evitados. Aos adventistas do sétimo dia, em 1863, Ellen White afirmou ter recebido de Deus uma mensagem especial sobre saúde. Mensagem essa que, se atendida, iria diminuir grandemente
as enfermidades entre o povo de Deus e, como consequência, o seu sofrimento. Nessa mensagem, dada a partir de 1863, nós percebemos 8 pilares. Os pilares dessa mensagem são alimentação vegetariana, uso racional da água, do sol, ar puro, exercício físico, repouso, temperança e confiança no poder divino. Eis o que chamamos de os 8 remédios. Remédios esses que, segundo a revelação, por cuja falta milhares estão a perecer, milhares estão a adoecer. A promessa é que, se nós aderíssemos a esses 8 pilares, construíssemos os nossos hábitos sobre eles, haveria uma redução das enfermidades e do sofrimento entre nós. Em escritos posteriores, Ellen White lamentava o fato da igreja não estar avançando como deveria na prática desses 8 princípios. Um dos propósitos nosso nesse vídeo é considerar a importância desses 8 pilares. O que nos impressiona, nos alegra até certo ponto, é saber que esses 8 pilares têm o respaldo da Bíblia e têm também o respaldo da ciência. Como assim? Como podemos provar que temos o respaldo da Bíblia? Primeiro que, para sabermos qual é o melhor alimento do ser humano, precisamos recorrer ao texto sagrado. E quando vamos a Gênesis 1, verso 29, entendemos que ali temos a dieta original. E a dieta original é uma dieta vegana, uma dieta à base de frutas e sementes. Essa foi a dieta original. E não resta dúvida que essa é a melhor dieta para o ser humano. Costumamos dizer que precisamos de elementos para substituir a alimentação cárnea. Mas, de acordo com o registro bíblico, os alimentos vegetais são os alimentos primários. A carne não precisa ser substituída, porque a carne foi um substituto desses alimentos por ocasião do dilúvio. Após o dilúvio, as condições do planeta não permitiam a Noé e sua família ter todos os nutrientes através de uma alimentação vegetariana. E Deus, em sua misericórdia, permitiu a eles comessem carne. Então a carne aqui entra como um substituto e não como um alimento primordial, como o alimento mais importante. Hoje, a ciência reconhece que em todas as fases da vida é possível se nutrir adequadamente através de uma dieta vegetariana. Um estudo interessante é um que mostra o que provavelmente aconteceria à humanidade caso a humanidade resolvesse adotar o vegetarianismo. Foi feito um estudo e a conclusão a que chegaram é que, se a humanidade resolvesse se converter inteiramente ao vegetarianismo, haveria um aumento entre 5 e 6 anos na expectativa de vida dos seres humanos. Haveria também uma diminuição em mais de 50% nas doenças crônicas. Enfim, cientificamente falando, a dieta edênica, a dieta original, tem sim o respaldo científico, o respaldo da ciência. Mas isso não é o mais importante para nós. Essa mensagem tem também o respaldo da Palavra de Deus. Essa dieta está presente na Palavra de Deus. Como eu falei, a carne de animais limpos já se demonstrou que ela pode, em ocasiões especiais, ser utilizada como um substituto, mas não o principal, não o melhor.
o melhor alimento para prover as necessidades nutricionais do ser humano e, ao mesmo tempo, para melhorar o rendimento físico, o rendimento mental, intelectual do ser humano, é aquela dieta que está presente em Gênesis 1:29. Ali temos a dieta ideal. E segundo a revelação, é propósito de Deus que nós moldemos os nossos hábitos alimentares em harmonia com aquela dieta. Gênesis 1:29. Mas vamos analisar os demais pilares. O uso da água. O uso da água é imprescindível para a saúde normal do ser humano. A água, ela deve ser pura, isenta de metais pesados, metais tóxicos, e ela deve ser consumida de modo moderado. Não é porque a água é um bom elemento para a nossa saúde que devemos usá-la indiscriminadamente. Não. Recomenda-se que, basicamente, usemos cerca de 30 ml por quilo de peso a cada dia. Isso quer dizer que uma pessoa de 50 quilos deveria usar 1,5 litro de água por dia. Uma pessoa de 60, em torno de 1,8 litro por dia. Uma pessoa de 70 quilos, em torno de 2,1 litros por dia. O segundo pilar dessa mensagem é o sol. Não devemos ter fobia do sol. Em contato com a pele, o sol ajuda o nosso organismo a sintetizar a vitamina D, que segundo os profissionais de saúde não é bem uma vitamina, mas é um hormônio que participa de mais de 200 processos essenciais à vida. A exposição moderada ao sol traz enormes benefícios. É recomendado que pessoas de pele clara se exponham ao sol em torno de 10 a 15 minutos diariamente, naqueles horários em que o sol está mais quente, no período de 10 da manhã até 2 da tarde, com pelo menos 60% do seu corpo desnudo, e dessa forma será possível sintetizar uma quantidade suficiente da vitamina D. Pessoas de pele um pouco mais escura precisam de um tempo maior de exposição, em torno de aproximadamente meia hora nesses horários de pico. O quarto pilar, o ar puro. É muito importante considerarmos este pilar. O ar, ele é essencial à nossa saúde. Aliás, dependemos mais dele até mesmo do que a água. Podemos viver alguns dias sem água, mas podemos viver apenas poucos minutos sem o ar. Isso quer dizer que devemos permitir que o ar entre em nossa residência. Isto implica em construir nossas moradias de forma que o ar circule livremente em nossa residência. Onde o ar circula livremente em nossa residência, o bolor, as bactérias não se proliferam, porque o ar tem esse poder de inibir o crescimento de vírus, bactérias e fungos. Além do mais, precisamos aprender a respirar de maneira o mais adequada possível. Muitas pessoas têm uma respiração superficial, respiram com a parte posterior do pulmão. Esse hábito de ficar com o abdômen contraído e respirar apenas com a parte superficial do pulmão não é saudável. Faz com que uma deficiente provisão de ar seja recebida pelos pulmões e isso torna a circulação mais lenta, torna também a digestão dos alimentos mais vagarosa e não traz benefícios para a saúde, muito pelo contrário, pode trazer doenças. Principalmente professores que precisam falar por muito tempo, se não aprenderem a ciência da boa maneira de respirar,
poderão ter alguns problemas nos órgãos respiratórios que poderão até incapacitá-los para o exercício de sua profissão. Então, respirar ar puro, respirar de modo abundante, usando toda a capacidade pulmonar, a chamada respiração abdominal, onde a pessoa respira de um modo semelhante às crianças recém-nascidas. O quinto pilar é o exercício físico. O exercício físico é importantíssimo para a nossa saúde. Estudos têm demonstrado que fumantes que fazem exercício físico têm melhores condições de resistir a um infarto do que não fumantes que são sedentários. Isso é um estudo científico e nos mostra o quão importante é fazer diariamente algum tipo de exercício físico. O mais recomendado para todas as idades seria a caminhada. Os mais jovens, os mais vigorosos, podem fazer algum tipo de corrida, desde que passem anteriormente por uma avaliação médica. Algumas pessoas que têm alguns problemas articulares graves podem não serem capazes de realizar uma caminhada e muito menos uma corrida, mas podem se beneficiar, por exemplo, da hidroginástica ou exercícios físicos de baixo impacto sobre a articulação. Um bom profissional de educação física pode ajudar nesse sentido. O sexto pilar é o repouso. O repouso é essencial para a boa saúde. Existe um pensamento que diz que a melhor maneira de repousarmos é quando não estamos cansados. Isto quer dizer que nós nunca deveríamos nos cansar. A importância do repouso está presente na lei de Deus. O Deus Todo-Poderoso disse: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia descansarás. Deus ordena em sua lei o repouso sabático, um repouso a cada 7 dias. Contudo, a ciência recomenda que repousemos pelo menos de 6 a 8 horas por noite. Dormir regularmente é essencial para a boa saúde. Enfim, esse pilar nos lembra que precisamos repousar semanalmente, repousar diariamente. O 7º pilar é, na minha opinião, um dos mais importantes. Não é o mais importante vem em seguida. É a temperança. O que é temperança? Temperança é usar com moderação o que é bom e evitar o que é mal. Por que esse pilar é muito importante? Porque se não observarmos esse pilar, o pilar da temperança, até mesmo as coisas boas poderão se converter em coisas prejudiciais. Um exemplo: alimentos vegetais são benéficos para a saúde, mas quando usados em excesso, se tornam prejudiciais. O exercício físico é saudável, é bom para a nossa saúde, mas, quando usado em excesso, aumenta de maneira substancial os radicais livres e acabam se convertendo em um problema. Exercitar-se em excesso contribui para o envelhecimento precoce. A água é benéfica para a nossa saúde, mas, usada em excesso, pode também trazer problemas. Recentemente, li uma reportagem onde um concurso maluco, onde as pessoas disputavam para ver quem bebia mais água, redundou na morte de um dos participantes. E após uma investigação cuidadosa, se descobriu que a causa do óbito foi excesso de água. O sol, em excesso, pode produzir queimaduras. Por esta razão, nunca podemos desprezar esse 7º pilar, a temperança. A temperança em todas as coisas, no comer, no beber, no exercitar-se, na exposição ao sol, até mesmo no trabalho, até mesmo no dormir. Dormir em excesso não traz também muitos benefícios para a saúde, não. Precisamos da temperança para equilibrar todas as coisas. E o mais importante de todos, a confiança no poder divino.
Quando nos submetemos à vontade de Deus e confiamos em suas promessas, trazemos paz para o nosso espírito, trazemos paz à nossa alma. Isso nos tranquiliza, isso faz com que olhemos para o futuro com esperança. Por isso que a Bíblia nos estimula o tempo todo a ter fé em Deus. Uma das mensagens mais significativas de Jesus foi essa, quando ele disse: "Tende fé em Deus". A fé no Senhor é o principal de todos esses pilares aí. Inclusive, tem sido atestado pela ciência como um remédio eficaz na recuperação dos enfermos. Pessoas que têm confiança em Deus, pessoas que têm fé, se recuperam mais rapidamente de suas enfermidades e normalmente têm melhor saúde. Enfim, esses são os 8 pilares da reforma de saúde. Reforma essa que tem o respaldo bíblico, já que entendemos que a doença não é plano divino e sim plano satânico, e que tem também o respaldo da ciência. A ciência confirma que esses 8 pilares são saudáveis. Os princípios da reforma de saúde, os 8 pilares da reforma de saúde, nos colocam em uma posição avançada diante do mundo. Mas é bom lembrar que isso só faz sentido se praticarmos esses princípios. Afinal, saber e não fazer é igual a não saber. Vantagem nenhuma se tem sabendo o que fazer e não fazendo. Que Deus, por meio de sua graça, nos capacite a construir, a moldar a nossa vida sobre estes 8 pilares. Que Deus, por meio de Jesus Cristo, te abençoe neste dia.